Vocês estão animados para mais uma história? Sim? Então, vamos começar! Antes da gente começar, eu quero saber como vocês estão. Bem? Felizes? Ansiosos? E a nossa historinha de hoje não vai ser uma única história. Não! A nossa história de hoje é sobre a Bíblia. E é por isso que nós não vamos ter versículos hoje. Não vamos ter apenas um versículo. Nós vamos ter 12 versículos nessa historinha. É muito, não é? Mas eu prometo que não vai ser difícil. Essa história é sobre a Bíblia. Vocês sabiam que na Bíblia existem algumas comparações? Ficou difícil, né? Bom, a Bíblia é comparada com algumas coisas. Para a gente entender como é que ela funciona, o que ela faz, como ela nos ajuda. Entendido? Eu acho que eu já falei demais hoje, viu? Então vamos logo ver qual que é essa história? Como eu disse, a Bíblia ela é comparada com algumas coisas, com alguns símbolos, para a gente entender melhor ela. E a primeira comparação é que a Bíblia é igual ao leite. Quem aí toma leite? Eu não tomo. E você toma? Bom, a Bíblia é comparada ao leite porque é o primeiro alimento. O primeiro alimento de quando a gente nasce, não é mesmo? Um bebezinho só toma leite. Mas foi confuso, né? Por que a Bíblia se compara com leite? Bom, a Bíblia se compara com leite lá em 1 Pedro, no capítulo 2 e o versículo 2, falando que nós temos que ser igual bebês, desejando o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês cresçam e sejam salvos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Bíblia é como se fosse um leite. Quando nós aceitamos a Jesus, nós se tornamos bebê na fé. Sim, nós vamos começar a conhecer quem é Jesus, o que está escrito na Bíblia. E por isso que fala que é o leite. Porque quando somos bebês, precisamos do leite, não é mesmo? E funciona assim. Quando nós começamos a vir para a igreja, a gente começa a ler a Bíblia aos poucos, não é? Lê alguns versículos, vai na igreja alguns dias, não é mesmo? Mas depois que a gente se torna grandão, peraí, que vem outro símbolo. Então, a primeira comparação é que a Bíblia é igual ao leite puro. Que quando nós começamos a vir para a igreja, nós precisamos ler a Bíblia, certo? E a segunda comparação é com o pão. Por quê? Porque o pão é o que mata a nossa fome, não é? Quando a gente já fica grande, só o leite não mata mais a nossa fome, certo? Então a gente precisa de comida. Qualquer comida. Mas a Bíblia fala do pão porque eu não sei se vocês sabem, mas pão tem em todo lugar do mundo. Sim, em todas as culturas existe um tipo de pão. Pode ser diferente, mas existe. E o pão quer dizer que nós precisamos buscar mais a Deus.
nós começamos a ir para a igreja, lembra? Do leite. A gente ia para a igreja uma vez por semana. Mas quando a gente começa a crescer, nós precisamos mais. Ir mais vezes para a igreja, ler mais a Bíblia. E aqui não é questão de tamanho, questão de ser mais novo ou questão de ser mais velho. Aqui fala de quando nós aceitamos a Jesus. Nós aceitamos a Jesus e nos tornamos bebês. Bebês na fé, porque nós não sabemos nada sobre a Bíblia. E aí a gente começa a aprender. Aprende um pouquinho aqui, um pouquinho amanhã, um pouquinho mais pra frente. E aí a gente vai aprendendo, aprendendo e aprendendo, que aí a gente nem mais precisa do leite. A gente precisa do pão, que mata mais a nossa fome. Eu sei que é um pouquinho difícil isso, mas o que vocês acham? Deu para entender? Então a Bíblia é comparada com o leite e com o pão. Porque o leite nós precisamos em todas as idades, certo? Principalmente quando pequeninos. Isso quer dizer que até os pequeninos devem buscar a Bíblia e lê-la. E o terceiro? O mel. Por que o mel? Porque o mel é doce. Lá em Salmo 119 e o verso 105 diz que são mais doces do que o mel. Mais doces do que até o mel mais puro. A Bíblia é doce. E é um doce que não faz mal. Porque hoje tem muitas pessoas com diabetes, né? Por causa do excesso de açúcar. Mas a Bíblia é um doce que não faz mal. É um doce que cura as nossas feridas. Que nós ouvimos Deus falar conosco. O quarto brilha, é valioso. Isso, o ouro. A Bíblia se compara com o ouro. Por quê? Porque vale muito dinheiro o ouro, não é? Ai, mas eu compro uma Bíblia tão baratinha. É verdade. Mas lá tá falando dos ensinamentos. O que a Bíblia nos ensina vale muito mais do que ouro. O que a gente aprende com a Bíblia, dinheiro nenhum pode comprar, não é mesmo? Lá em Salmos 19, verso 10, diz assim, olha: os seus ensinamentos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. Então, até o ouro mais fino não vale nada perto dos ensinamentos da Bíblia. E o quinto? O quinto é a semente. Vocês lembram da parábola do semeador? Isso. Lembra que a semente é comparada com a palavra de Deus. E isso está escrito lá no livro de Lucas, no capítulo 8, e o versículo 11, a parte B. Por que a palavra, que a Bíblia é como uma semente? Porque nós devemos semear, devemos espalhar a palavra de Deus. Sim, devemos contar para todo mundo. Para o papai, para a mamãe, para os avós, para os tios, para os primos, para os amigos, para os vizinhos. Quem mais? Para os bisavós. Quem mais? Na internet. Nós temos que falar para todo mundo o que está escrito na Bíblia. Ai, mas o meu amigo é tão chato. Mas não tem problema. A gente tem que falar aos pouquinhos. Porque assim, vamos jogar uma sementinha.
E quem sabe não cresce e vira uma plantinha? Essa plantinha seria aquele seu amigo aceitando a Jesus. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver qual é o sexto? O sexto é a lâmpada. Lâmpada. Luz, muito bem. Lá em Salmos 119 e o verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas está tão confuso. A Bíblia é comparada com a luz. Porque quando nós estamos perdidos, sem saber qual decisão tomar, sem saber se aquilo é certo ou errado, onde nós podemos achar as respostas? Exatamente, na Bíblia. Lá na Bíblia tem tudo o que nós precisamos saber. Por isso que ela é comparada com a luz. Ela nos guia. Ela diz se nós podemos mentir, se podemos roubar, desobedecer. E ela diz que pode ou não pode? Não pode, muito bem. E é por isso que a Bíblia é comparada com a luz. Porque ela nos mostra o que é certo e o que é errado. E nos ensina qual caminho devemos seguir. Vamos para o próximo. O fogo. Lá em Jeremias 23, 29, diz que a palavra do Senhor é fogo. Fogo que queima. O fogo não queima? Queima. E às vezes machuca, não é? Mas esse fogo que está falando, que a Bíblia é comparada, é um fogo que tira todas as impurezas, todas as sujeiras. Você sabia que um colar, para ele ficar bonito, um diamante, passa pelo fogo? Passa por altas temperaturas, para que ele fique bonito e perfeito. Assim é a Bíblia. A Bíblia é como fogo, que queima todos os nossos pecados, que nos ajuda a ser perfeitos diante de Deus. O fogo que purifica a nossa vida, que nos ajuda todos os dias. E a próxima? Martelo. Também lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Para que a gente usa o martelo? Para bater, isso mesmo. Bater em pregas, em pregos, em parafusos, em pedras. Isso. Você sabia que de tanto bater o martelo numa pedra, ela quebra? E é exatamente por isso que a Bíblia é comparada ao martelo. Que quando nós temos um coração duro que nem pedra, e alguém vai lá e fala de Jesus pra gente, tá quebrando a pedra. Ai, tia, mas demora. Sim, muitas vezes demora muitos anos. Às vezes é rápido. E alguns não conseguem quebrar, porque eles não se arrependem. Mas a palavra de Deus é martelo, que quando a gente tem fé e a gente ora, quebra aquele coração de pedra e coloca um coração de carne. Assim, a pessoa começa a acreditar em Deus. E a próxima? Vamos contar quanto já foi? O leite, o pão, o mel, o ouro, a semente, a lâmpada, o fogo, o martelo e a
antigamente, bem antigamente, usava-se muito espada, não é? E a espada, ela corta só de um lado? Não, a espada corta dos dois lados. E a Bíblia é comparada com a espada por causa disso, por cortar dos dois lados. E porque a espada é uma arma de ataque. Muito bem. E para que serve a arma de ataque? Para nos proteger, nos defender. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente lê, nós ficamos sabendo sobre ela, não é? Nós lemos na Bíblia que nós somos protegidos por Deus, que nós somos amados, que nós somos abençoados. Não é mesmo? E é por isso que nós vamos usar a nossa espada. Para quando alguém falar assim: "Ah, mas ninguém te ama", você vai lembrar, vai usar a sua espada. Deus me ama. E Ele me ama muito. Muito, muito, muito. E lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz sobre a espada de dois gumes, que é essa espada que corta de dois lados. E essa espada vai até a divisão da alma. Contar um segredo. Ninguém sabe aonde fica essa divisão. Só Deus. Mas isso quer dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, vai tão fundo que nós nem sabemos onde ela termina. E o 10º? Qual será que é? Não sabe o que é? É um espelho. O que a gente faz no espelho? Isso, a gente se arruma o cabelo, escova os dentes. Exatamente. A Bíblia também serve de espelho pra gente, sabia? Porque a Bíblia mostra pra gente aonde nós estamos errando e aonde estamos acertando. A Bíblia fala o que nós estamos fazendo de errado. Se nós estamos mentindo, se estamos desobedecendo, ou se nós estamos obedecendo, se nós estamos felizes e fazendo apenas o que agrada a Deus. Lá em Tiago, no capítulo 1 e o versículo 23 diz: porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que olhar para nós e se perguntar: será que eu estou fazendo o que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz para não mentir, eu estou mentindo? Se a Bíblia diz para não roubar, e aquele lápis que eu peguei emprestado e nunca devolvi? E a pessoa nem sabe que eu peguei emprestado. Ou quando a Bíblia diz que é melhor a gente obedecer, nós estamos obedecendo? Quando a Bíblia diz que somos amados, você se sente amado por Deus? Porque você é muito amado. Muito amado mesmo. E não só por Deus. Tenho certeza que o papai e a mamãe te amam muito. Muito mesmo. E o próximo? O próximo é a água. Água. Por que água? Porque a água, ela não é transparente. Mas para que é isso? A Bíblia é comparada à água porque lá em Efésios, no capítulo 5 e o versículo 26 está escrito: para fazê-la santa
purificada pelo lavar da água, mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água, certo? Lembra da música do sabão? Que só Jesus pode limpar o nosso coração? E ele limpa através da Bíblia, que é a água. Ai, mas tá ficando cada vez mais difícil. E vou explicar então. A água limpa a nossa sujeira do corpo, não é? Quando a gente toma banho, lava o cabelo, escova os dentes. Do mesmo jeito, é a Bíblia. Só que ela não limpa o nosso corpo. Ela limpa o nosso coração. E esse versículo diz que Deus quer usar a Bíblia para nos deixar limpos, para tirar toda a mágoa, toda a tristeza, todo o medo, toda a raiva. E é por isso que nós devemos ler a Bíblia e contar tudo para Deus. E agora, o último, eu prometo que é o último, é o escudo. Para que é o escudo? Para se proteger muito bem. E assim como a espada, o escudo também nos protege. Nos protege do inimigo. Lembra da nossa aula sobre armadura do espírito? Com o escudo, nós podemos nos proteger. Nos proteger de tudo aquilo que dizem por aí. Que dizem que Deus não existe, que a Bíblia é mentira, que o que a gente faz é errado. Mas se a Bíblia diz que é certo, é certo. E se a Bíblia diz que é errado, é errado. Muito bem. E lá em Provérbios, no capítulo 30, e o versículo 5 diz assim: tudo o que Deus diz é verdade. E como ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Em Deus, nós encontramos proteção. Nós estamos seguros e guardados por Ele. E é isso. São muitos, né? Vamos ver qual é o primeiro? O primeiro é o leite. E o segundo? O pão. O terceiro, o mel. O quarto, o ouro. O quinto, a semente. O sexto, a lâmpada. O sétimo, o fogo. O oitavo, o martelo. O nono, a espada. O décimo, o espelho. O 11º, que é o 11, a água. E o 12º, que é o 12, o escudo. Muito bem. Eu sei que é uma historinha muito difícil essa. E que talvez pode até ter ficado confuso para você. Mas o mais importante de toda essa história é a gente saber que na Bíblia tem tudo o que nós precisamos. E que sem a Bíblia a gente não pode e a gente não consegue viver. Porque a Bíblia é o nosso manual. Você já comprou alguma coisa? Talvez um brinquedo que tenha que montar? Ou até mesmo um quebra-cabeça? Não vem com uma coisinha chamada instrução? Ou, quando é uma TV, vem com uma coisinha chamada manual? Por que serve aquilo? Pra gente ler e saber o que tem que fazer, não é? A Bíblia é do mesmo jeito. Lá a gente encontra tudo o que precisamos e o que temos que fazer. Não dá pra gente ser cristão e não ler a Bíblia. Isso serve pra você e pra mim também.
vamos saber de Jesus se nós não lemos a Bíblia? Olha, todo seguidor de Jesus precisa estudar a Bíblia, porque é lá que tem tudo que nós precisamos saber, independente da idade, se é bebezinho ou se já é velho. Vocês perceberam o quão é importante a palavra de Deus, a Bíblia? E é por isso que nós devemos ler ela todo dia. Ai, mas eu não tenho tempo. Ah, mas é chato, eu não entendo nada. Não tem tempo? Se tem uma coisa que eu aprendi, é que o nosso não tem tempo quer dizer falta de prioridade. O que é mais importante? A gente ficar horas no celular ou tirar 10 minutos para ler a Bíblia? Precisamos pensar sobre isso, não é mesmo? Ah, e outra coisa. Hoje tem muitas Bíblias por aí. E eu tenho certeza que alguma delas você vai entender. A partir de hoje, possamos ler a Bíblia todos os dias. Não tem problema se for apenas um versículo. Combinado? Promete para mim que você vai ler todos os dias? Bom, eu também prometo que eu vou ler a Bíblia todos os dias. E agora, para a gente encerrar, vamos orar? Vamos juntar as mãozinhas e repete comigo. Papai do céu, muito obrigada por essa aula. Senhor, me ajude a ler a Bíblia todos os dias. Me ajude a entender e a colocar em prática. Fazer o que ela diz. Papai do céu, tira todos os meus pecados. Eu quero ser limpo. Em nome de Jesus, amém! E esse, crianças, foi o vídeo de hoje. Até o próximo, ó! E um beijão pra vocês. Até mais! Tchau!